Olá, meus amores! Esta aula é sobre calcular o termo geral de uma PA ou uma PG. Vamos lá, então? I used to rule the world, see sunrise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Então, a rotina dessa aula é calcular o termo geral de uma PA ou PG. Então, lembrando que o termo geral nada mais é do que uma fórmula, né? Eu vou aplicar uma fórmula para calcular qualquer elemento dentro da minha sequência, seja o elemento PA ou PG. Para isso, eu tenho duas fórmulas diferentes. Uma para quando for PA e outra quando for PG. Então, eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldade de fazer a substituição nessa fórmula. Então, vamos primeiro entender essa fórmula aí. Fórmula da PA. Eu tenho AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho essa PA, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eu tenho as posições aqui. Então, o 2 é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, até o 18, que é o nono termo. Então, fazendo a substituição, o que significa esse AN? Valor correspondente à posição que eu procuro. Então, vamos supor que eu queira achar o A7, tá? Essa posição, o A7, o sétimo termo. Então, qual é o valor dentro dessa minha sequência que ocupa o sétimo termo, a sétima posição? É o 14. Então, o AN 14, tá? Esse A7, 14. O AN, então, pode ser qualquer posição que eu esteja procurando dentro dessa minha sequência. Vai variar esse N de acordo com a posição. Então, N, ele é a posição do termo geral, tá? Se eu quero a sétima posição, A7. Tá? Então, o N aqui é a posição, tá? Se é a sétima posição aqui, aqui também corresponde à mesma posição que eu estou procurando, tá? Então, esse N aqui também vai ser 7. E o que é o R aqui? Então, o R, ele é a razão da minha PA. Lembra a razão nas últimas aulas que nós calculávamos, né, dentro da PA, a segunda posição menos a primeira posição. Então, no caso dessa sequência, a razão é igual a 2. Então, o que eu quero deixar bem claro é que esse AN, esse N aqui, ele não é fixo, ele vai ser de acordo com a posição que eu estou procurando. Então, vamos ver um outro exemplo aí. Vamos supor, né? Então, o AN é o valor correspondente à posição que eu procuro. Vamos supor que eu queira a quarta posição, tá? Quarta posição tá aqui, primeira, segunda, terceira, quarta posição. A gente representa pelo A4. E essa quarta posição, o valor ocupado, né? Porque, ó, valor correspondente à posição que eu procuro. Se eu quero a posição 4, o valor que ocupa essa posição corresponde ao 8. E aí, eu tenho a posição
agora, né? N é sempre a posição do termo geral. E aí, eu tenho a posição, então, agora, quarta posição. Então, o N corresponde ao 4. E R continua sendo a mesma coisa, a razão da minha PA. A minha PA não mudou, então, a minha razão continua sendo 2, tá? É dessa forma que eu vou encontrar os elementos aqui e substituir a fórmula. Então, voltando lá no nosso contexto, né? Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Eu tenho, dada a progressão aritmética, a PA, 2, 4, 6, 8, né? Notem que a PA aqui, eu preciso, para poder calcular qualquer termo dessa minha PA, eu preciso pelo menos saber o primeiro e o segundo termo, ou qualquer outro termo aqui consecutivo, porque eu vou precisar saber a razão dessa minha PA, tá? Então, eu vou usar a seguinte fórmula, tá? A fórmula tá aqui, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a fórmula do termo geral para a PA. Eu quero calcular o 10º termo, então eu vou levantar os dados que eu tenho. O que são os dados? As informações que eu tenho dessa minha sequência aqui, tá? Então, eu sei que a posição que eu procuro é a 10ª posição, né? Eu estou pedindo o 10º termo, então N é igual a 10. Bom, então eu vou ter que saber o resultado, o valor ocupado nessa posição. Então, quando eu coloco a 10, eu estou me referindo aqui ao valor que eu estou procurando nessa minha 10ª posição. O A1 que eu vou precisar aqui na minha fórmula é o primeiro aqui, né, da minha sequência, que é o 2. R é a razão, então eu posso calcular aqui o segundo termo menos o primeiro termo. Então, eu tenho que 4 menos 2, a minha razão vai ser 2. Encontrado todos os dados dessa minha sequência, eu substituo aqui na minha fórmula, então. Eu tenho a N vai ser 10, né? Porque eu estou procurando o 10º termo aqui. O primeiro termo dessa minha sequência, que é o A1, corresponde ao 2, mais N é a posição que eu estou procurando, 10, né? Lembrem que eu falei que esse N é o mesmo N aqui da fórmula. Se aqui é 10ª posição, aqui também vai ser a 10ª posição. Menos 1 vezes 2. Então, realizando essas operações, tá? Quero chamar a atenção aqui que eu tenho um parênteses, então eu tenho que resolver primeiro esse parênteses, né? 10 menos 1, 9. Aí eu tenho adição e multiplicação. Então, dentro das prioridades operatórias na matemática, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, tá? Então, 9 vezes 2, 18. Agora, por último, eu faço a adição e eu vou ter na 10ª posição esse valor aqui, o 20, tá? Se vocês quiserem indo de 2 em 2 aqui, completando sem fazer aqui essa minha formulazinha, eu vou chegar no mesmo resultado 20, tá? É claro que quando as sequências ela tem valores baixos, né?
ela tem também uma razão baixa, eu consigo ir adicionando e chegando na posição que eu quero, tá? Diferente se eu quisesse aqui, por exemplo, o centésimo termo. Então, eu não vou ficar contando até chegar na centésima posição. Eu aplico a fórmula, né? Ponho 100 e 100 aqui e faço as operações conforme eu tenho a formulazinha aqui. Tudo bem? Então, o segundo exemplo aqui é uma PG, dada a progressão geométrica 3, 9, 27, 81, qual o valor do oitavo termo? Então, agora nós estamos procurando o oitavo termo dessa sequência aqui. Como é uma PG, mudou a fórmula. Então, agora eu tenho, para achar o termo que eu estou procurando, o AN é igual o A1, que é a primeira posição, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Então, da mesma forma, eu vou levantar os dados dessa minha PG. Então, N vai ser 8, tá? Porque eu estou procurando o oitavo termo, então o N vai ser 8 aqui, 8 aqui. A oitava posição é o resultado que eu estou procurando, tá? Eu quero saber o valor aqui que vai ser ocupado nessa minha oitava posição. A1 é só eu olhar aqui na minha sequência, então a primeira posição, o valor ocupado é o 3. Razão. Então, falei para vocês que dentro da PG, a razão representada por Q, e eu calculo segunda posição dividida pela primeira posição. Então, continuando, eu tenho que razão é igual, vou lá na segunda posição, 9. Primeira posição, 3. 9 dividido por 3, eu vou ter resultado 3 aqui. Então, agora fazendo a substituição na fórmula, o termo que eu estou procurando, o AN, é o oitavo termo. Então, A8. Primeira posição aqui é o 3, vezes a razão também 3, elevado a N menos 1, 8 menos 1, e eu tenho toda a minha fórmula substituída aqui para achar o valor dessa minha oitava posição, tá? Então, primeiro eu faço esse parênteses, 8 menos 1, então eu tenho 3 elevado a 7, tá? Quero chamar a atenção aqui, ó, para essa potenciação. Então, como que eu faço a potenciação? 3 elevado a 7 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes aqui, tá? Então, fazendo essa multiplicação, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729, vezes 3, 2187, tá? Então, eu tenho que a 8 é igual a 3 vezes 2187. E agora eu faço essa última multiplicação aqui. Então, eu obtenho 6.561. Tudo bem? Então, essa foi a aula de termo geral de uma PA e uma PG. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. E aí, gostaram da aula de hoje? Não esqueçam de se inscrever no meu canal, apertando o botão vermelho que fica aqui embaixo, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma aula. Espero que tenham gostado e até a próxima!